Paz do Senhor, amados irmãos. Graça, paz e misericórdia. Vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa santificação. No tempo de oração, Senhor. Senhor, nós queremos nos santificar. Santificar para o encontro com o Senhor. Adornar nossas vestes. Queremos nos parecer contigo, Senhor. Porque quando nos encontrarmos contigo, queremos resplandecer o Senhor. Nossa, todas as coisas nos conduzem à vida e à piedade, foram doadas. Vamos usufruir de tudo isso, Senhor nosso Deus. Louvado seja o teu santo nome. Então, um dos assuntos referentes à nossa santificação na prática é a questão da conclusão do passado. O cumprimento do passado seria o tema de hoje. Então, uma vez que nós cremos no Senhor, todo aquele que crê no Senhor, a ênfase das Escrituras sobre a nossa vida, uma vez que nós cremos no Senhor, está sempre relacionada para o futuro, e nunca para o passado. Então, sempre a ênfase está relacionada ao futuro, pois o passado passou. Né? Estava agora há pouco falando aqui na mesa do Senhor. O Senhor, ele limpa o nosso nome, né, no cartório celestial, faz um firme contrato eterno. Nosso nome, antes da gente crer, no cartório celestial, SPC, Serasa, está estourado, está sujo, e o Senhor, ele, com aquele pacto eterno, ele limpa o nosso nome. E o Senhor fala, né, os seus pecados jamais me livrarei. Nossos pecados estão esquecidos para o Senhor. No texto do Antigo Testamento, que é como se jogasse nas profundezas do mar. Então, não pode ser resgatado de lá. Uma vez que nós cremos no Senhor, nosso passado passou para o Senhor. Passou para o Senhor. Então, sempre está relacionado ao futuro, porque o nosso passado está debaixo do precioso sangue de Cristo. Nós somos justificados diante de Deus, diante do Senhor. Temos paz com Deus. Você vai diante do Senhor e consegue ter paz. Porque a justiça de Deus, Cristo, está sobre nós. Esse sangue precioso está sobre nós. Então você clama ao Senhor, o mais íntimo do amor do coração ao Senhor, você já consegue ter paz com Ele. Então você pode dizer que diante de Deus, né, nós podemos dizer que o nosso passado ele foi lavado de uma vez por todas. E a ênfase bíblica sobre a vida do crente está sempre no futuro, como se o passado não fosse mais problema. Somos salvos por Cristo, que é o nosso substituto. Ele nos substituiu naquele madeiro que seria o nosso lugar. E não por termos corrigido algo do passado. Não foi porque você foi bonzinho, você corrigiu algo que você foi salvo. Não, é porque nem se nós fôssemos bonzinhos, desse o nosso sangue, seria possível a nossa remissão. Diria que se alguém sem pecado, nós já fomos concebidos em pecado. Isso é o que Davi fala no Salmo, e é um fato. Então, não foi porque você corrigiu algo que você é salvo. A gente já falou disso aqui, né, em outras oportunidades, sobre a nossa justificação. Não adianta você, digamos, você tem um carro quebrado, não adianta você querer consertar o seu carro. Você não é mecânico, você tem que levar o carro para o mecânico. Jesus é o mecânico, ele é o único que pode consertar o carro, a gente não tem capacidade para isso. Então, a nossa redenção, ela foi realizada por Jesus Cristo na cruz, e esse é o fundamento da nossa salvação aqui. Então, quanto ao passado do crente, a Escritura não dá muita atenção, mas a atenção está voltada para a vida do cristão, ela pode se tornar uma nova criatura. Vou dar alguns exemplos disso aqui. Vou chamar os irmãos para ler todos esses versículos em sequência. No sentido de que, quando ao trato, os despojeitos do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do Espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente
da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Mais alguns versículos aqui, vamos ler também. Mais 3. Irai-vos que não entendeis, não se olhem aos povos capazes da vida, nem deis lugar aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ser com as próprias mãos o que é bom, para que venha e acudir ao necessitado. Então, essa série de versículos, quem quiser depois pegar com mais profundidade esse tema está em Efésios 4. Uma série de versículos que fala como é a vida do novo homem. Como é que é a vida de um novo cristão a partir de quando você crê no Senhor. E tem uma série de termos que são utilizados nesses versículos, como, por exemplo, despojeis do velho homem, renoveis, revistais, deixando, falar a verdade, resolver no mesmo dia as questões referentes à nossa ira, não dar lugar ao diabo, não furtar, trabalhar com as próprias mãos. São ações, todas essas, que nós fazemos no tempo presente para a nossa situação. Não está relacionado ao passado, está relacionado ao seu presente e seu futuro. Se você faz tudo isso, com certeza o seu futuro vai ser muito bom. E também o seu presente, né? Então, tudo isso diz respeito à nossa santificação, essas ações no futuro. Então, uma vez salvos em Jesus, o que então devemos fazer com respeito ao passado? Já que é o tema. A Bíblia ela não dá muita ênfase nisso. Mas, o que a gente deve fazer com relação ao passado? Será que ficou algum resquício? Tem alguma coisa ainda para ser tratada? Algum problema relacionado a isso? Há alguns exemplos do Novo Testamento, como eu falei, a ênfase não está nisso, mas existem alguns exemplos do Novo Testamento que nos dão uma direção sobre o que fazer com o passado do crente. No processo de santificação, há pontos dos quais ainda se faz necessário tratar. Falando mais uma vez, isso aqui não tem a ver com a salvação. Salvação a gente já falou lá atrás. Isso aqui diz respeito à nossa santificação. Pode haver alguns pontos que seja necessário tratar. Então, algumas coisas o crente ainda precisa solucionar no seu passado, queira santificar-se e ele testemunhar. Então, o primeiro ponto, relacionamentos com ídolos devem ser cortados, trucidados, triturados de uma vez por todas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, parte B. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Não, isso aí não é parte do versículo, não. Tá junto, pode continuar. Então, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer uma casa para ele encher. E essa casa somos nós. O Espírito Santo quer nos encher. Mas que comunhão é entre Deus e nós? Nenhuma. Então, o que a palavra de Deus diz para crentes no Novo Testamento? 1 João, capítulo 5, versículo 21. Vamos ver. É curtinho. Filhinhos, guardai-vos do ídolo. As escrituras dizem, irmão, isso não é de versículo. Coloquei tudo junto, a próxima vez eu vou separar melhor. As escrituras falam para a gente nos guardarmos dos ídolos. As escrituras, elas veem a idolatria como algo que devemos nos guardar. O que significa guardar-se? É não se achegar a algo. Você não se aproximar de algo. Não ter relação, não ter pacto com algo. Isso é guardar. Eu estou me guardando de tal coisa. Então, você não está se achegando aqui. Não está tendo contato com aquilo. Então, Deus proíbe a feitura de qualquer imagem do que é acima no céu, na terra, debaixo da terra ou nas águas. Isso é extremamente proibido por Deus. O
culto de imagens é estritamente proibido. Isso aí em Deuteronômio 5:8. É algo proibido por Deus. Deus, ele tem... É uma abominação para Deus. Deus abomina. Então, há crentes, por incrível que pareça, a gente tem que falar esses assuntos porque podem ser de utilidade. Né? Talvez muitos cristãos que estão há muito tempo no Senhor já trataram com isso. Ou não. Né? Mas há crentes que ainda acreditam em sorte, azar, há crentes que se preocupam com como suas faces ou palmas das mãos possam determinar os seus destinos. Tem, por exemplo, a questão do horóscopo, tem crente que crê nisso. Então, também tem crente que consulta divino, consulta cartomante, por incrível que pareça. Então, quaisquer objetos isso tem um nome para tudo isso, idolatria. Deus condena todas essas práticas nas Sagradas Escrituras. Então, qualquer objeto de idolatria que ele possa ter, às vezes tem um objeto dentro da sua casa, ele precisa ser despedaçado, precisa ser destruído. Porque não pode ser vendido, tá? Se você vende, você está passando, e a gente fala, não, vou ganhar um dinheirinho, eu não creio mais nisso, vou ganhar um dinheirinho, e vende para outra pessoa. Você está passando um BO, um problema com outra pessoa. Então, se os crentes não se separarem hoje totalmente dos ídolos, é uma pergunta interessante. Como escaparão do maior futuro, que será a imagem da besta? O livro de Apocalipse fala que aí, o anticristo vai ter uma imagem que ele vai colocar, o mundo inteiro vai se prostrar nessa imagem. O mundo inteiro. Então, se nós precisamos se guardar de todo e qualquer tipo de idolatria. Não somente que aquilo que é esculpido e moldado não deve ser cultuado. Da mesma forma, nenhum ser vivo pode ser adorado. Tem pessoas que adoram as árvores. Já viu? Pessoas que abraçam árvores, né? Animais e pessoas. E vivas e mortas. Lembrado. E crentes, há crentes em Jesus que estão dentro disso. Por incrível que pareça. E nós vamos pegar, por exemplo, o próprio exemplo do Vaticano. O Papa, quando veio ao Brasil, ele citou a Mãe Terra como uma divindade. Dentre outras coisas. Que a gente, se você for pesquisar, você vai encontrar um abismo chama outro. Né? Mas, irmãos, isso é terrível. Uma pessoa de influência como ele pode levar pequeninos a idolatria também. Pode levar, né? A gente sabe, dentro desse contexto, a idolatria aos montes. Então, Deus, ele não é, e nem está em nenhuma imagem. Pois Deus é? Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito. Não é se prostrando perante imagens. É em espírito e verdade. João 4:24. Mas daí, o sinal de idolatria deve ser completamente abandonado. Deus, ele é zeloso. Deus tem ciúme. O Senhor tem ciúme de nós. E o ciúme do Senhor não é qualquer ciúme. Não é como o meu e o seu ciúme, não. Forte como a morte. É terrível. Terrível. Isso está em Êxodo 34:24. Falando sobre os zelos, ciúmes que o Senhor tem para com Israel. Olha. Mas isso também pode se aplicar a nós. Se o povo fundisse imagens, se adorasse, Deus era zeloso. O que aconteceu com aqueles israelitas que fizeram o bezerro de ouro? Moisés voltou revoltado do monte, quebrou as duas tábuas e mandou matar os idólatras. Porque Deus era zeloso. E o zelo de Deus se fez através das mãos de Moisés. Matem os idólatras. E aí só a tribo de Levi obedeceu. Por conta disso, só ela ficou com o sacerdócio.
A idolatria é algo terrível no meio do povo de Deus. Nós não devemos idolatrar. Esse é o primeiro ponto. Se há qualquer contato com os ídolos, sejam eles imagens ou seres vivos ou mortos, né? Lembramos, a idolatria é uma manufatura do coração. A idolatria é produzida aqui dentro. Então, o segundo ponto, já falamos da idolatria, agora o segundo. Deve-se pôr fim a certos assuntos e coisas. Então, voltando ainda ao primeiro, idolatria. Se um crente no passado idolatrou, preservando, é tão bonitinho, não tenho dó de quebrar, não. Você deve quebrar, você deve destruir. Não deve preservar. Uma vez que você crê em Jesus Cristo, ele tem ciúme. E ele tem ciúme mesmo. E outra coisa, você está criando uma porta aberta dentro da sua casa. Se você preservar tais coisas. Uma porta aberta para possíveis ataques até espirituais. Segundo ponto, deve-se pôr fim a certos assuntos e coisas. Atos 19. Vamos ler esses 3 versículos. Não, só o de Atos. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos que haviam praticado eu vi os seus livros, os queimaram diante de nós, calculados os seus direitos, achou-se dificuldade. Só para contextualizar esses 2 versículos, já passou por eles em Atos, sábado, a gente tem de Atos. Aqui é em Éfeso, na cidade de Éfeso. Muitas das pessoas que creram, o que elas faziam quando elas creram? Iam confessando. Ou seja, a confissão delas era um sinal de testemunho. Olha, eu não pratico mais aquelas coisas. Eu confesso que eu praticava, eu confesso que eu estava envolvido até o pescoço com tais coisas, mas agora eu estou livre de tudo isso. E denunciando, não era só uma confissão, mas era uma denúncia pública das suas próprias obras. E denunciavam publicamente as suas próprias obras. A minha prova, aquilo que eu fazia, que eu achava que era positivo, que era algo legal, houve uma metanoia, uma mudança de mente, um arrependimento em mim quando eu criei em Jesus Cristo. E aquilo que eu via como proveitoso, hoje eu vejo como algo vergonhoso, algo que eu preciso corar de vergonha, algo sem escrúpulos naquilo que eu estou fazendo. Agora, eu tenho escrúpulos. Então, é algo que é denunciado publicamente. Então, não parou nas palavras. Foi dado um passo além. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas reunindo seus objetos. Quais eram os objetos? Seus livros. Os queimaram diante de Deus. Calcularam seus preços. Ou seja, era algo caro. Aqueles livros ali, livros de magia, no caso minha. Tudo aquilo foi queimado. Isso foi um testemunho. Aqueles que possivelmente ainda continuavam na magia, na bruxaria e na feitiçaria, olharam, puxa, aquele que era fulano de tal, que era um mago, está queimando tais livros que nós veneramos e que nós apreciamos, está queimando publicamente, denunciando. Isso era um sinal para os que ainda permaneciam. Era um testemunho para aqueles que ainda permaneciam. Então, esse ato público aqui, não só é contado diante de Deus, o Senhor anota nos seus livros cada ato público que nós fazemos de confissão diante dele, mas isso também é um testemunho para os homens. Efésios 5:3. Mas a injustiça e toda sorte de impureza ocorrência, nem sequer se convém de nós, como convém. Então, tem crente que antes de crer, ele ficava olhando para o carro do vizinho e olhava para o carro dele, o carro do vizinho é melhor que o meu. Aí ficava competindo nessas coisas, né? Cobiçando essas coisas. Não só isso, muitas outras, a roupa do outro. E quando ele é crente, ele traz isso para a sua nova vida. Isso precisa ser abandonado. Porque você vai se tornar um puro com essas coisas. Você vai contaminar os seus irmãos. Isso não é normal, isso não convence.
Cobiça não convença-nos. Na velha vida, antes de crescer, mas na nova vida, não. Então, alguns certos assuntos, algumas certas coisas devem ser abandonadas. Da mesma maneira que os livros foram queimados, alguns comportamentos, algumas falas, algumas conversas precisam ser eliminadas. Algumas coisas imorais, como impudicícia, toda sorte de impureza, incluído toda sorte de impureza. Aquilo que a gente imaginar que é impuro precisa ser abandonado. Pode passar. Vamos ler mais esses dois versículos repetidos? Nem conversação torta, nem palavras vãs ou chocalhices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é igual tem herança no reino de Cristo e Deus. Nós queremos entrar no reino de Cristo e Deus? Queremos, sem dúvida alguma. Aqui está a receita do bolo. O que a gente tem que fazer para entrar no reino de Cristo e Deus? O versículo 4 ele especifica algumas coisas. Conversação torta. Palavras vãs. No Antigo Testamento, tem um exemplo interessante falando sobre essa questão de palavras vãs. Quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló e suas filhas foram para a cidade de Zoar, foram guardados na cidade de Zoar. Sabe o que significa o nome Zoar? Insignificância, vaidade ou vaidade. Então, quando se fala Zoar, né? Estou zoando fulano. Significa isso. Algo vão, uma vaidade. Fazendo uma vaidade, uma coisa insignificante aqui. Mas para santos, até isso. Palavras vãs, chocalhices, coisas essas inconvenientes. Às vezes, na nossa antiga vida, nós éramos até inconvenientes com os outros, as demais pessoas, ficávamos implicando com os outros, olhando o defeito dos outros e apontando o dedo, lembrando os defeitos das pessoas. Mas uma vez que nós somos cristãos, essas coisas precisam ser abandonadas. Se nós quisermos entrar no reino de Cristo e de Deus. Se você não quiser entrar, não abandona. Mas eu creio que todo cristão deve buscar isso. A carreira cristã visa isso. Senão você está sendo um cristão inútil. Antes, pelo contrário, ações de graças. O que nós devemos fazer como cristãos? Ao invés, ao contrário, de conversação torta, palavras baixas, que é coisas inconvenientes, ações de graças. E elogia o teu irmão. Olha para ele, dá um abraço nele, dá um ósculo santo. Fala, meu irmão, eu te amo, eu preciso de você. Sem você eu não vou chegar lá, até que todos cheguemos. Ações de graças. Fala como o Senhor é belo. Fala como o Senhor é belo. Que o Senhor é precioso, que o Senhor é lindo, que Ele é majestoso, que a voz do Senhor é poderosa. Ações de graças. Então, versículo 5 ele fala, incontinente, impuro, avarento. E ele fala, e tem cristãos que antes da vida cristã eram avarentos, só fala de dinheiro, só fala da busca do mercado financeiro e ganhar, acumular. O que é a avareza? O versículo diz, o que um avarento é? O idólatra. Então, você pode não ter imagem nenhuma na casa, mas se cultua o dinheiro, é idólatra. O Senhor fala em Lucas 16, não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma entidade espiritual. Mamon é uma entidade espiritual. É um ser espiritual que engana todos aqueles que, como coloca na roda do hamster, aqueles que estão na busca do dinheiro. E as Escrituras têm tantas advertências para nós acerca dessa busca desenfreada. Tem um texto, se não me engano, dos Salmos, que até tema de cântico, passa o homem como sombra, em vão se inquieta. Amontoa tesouros, sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero? A minha esperança é ganhar dinheiro para deixar para outros? Não. O
Senhor é a nossa esperança. A ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos é a nossa esperança. Então, há várias coisas a que se devem pôr um fim. Tudo que tiver uma origem duvidosa, tem origem duvidosa, enfim, deve ser rejeitado. Há uma figura no Antigo Testamento interessante que ilustra bem essa questão. Levítico capítulo 13 e 14. Fala dos trajes pertencentes ao leproso. Até a casa do leproso era um problema. As paredes da casa, a lepra passava pelas paredes. As vestes também, não era uma veste que você podia passar para outra pessoa. Porque se você passasse a veste para outra pessoa, você estava incorrendo o risco da outra pessoa que colocava a veste e virar leprosa também. Esses trajes podem ser comparados com as coisas que precisamos tratar. Caso não tratemos, haverá uma porta aberta. Assim era no Antigo Testamento. E a lepra por meio deles. A mesma coisa pode ser dita acerca de certas palavras, assuntos pronunciados, pequenas mentirinhas. Às vezes a gente acha, meu amado irmão Claudião lembrou uma vez, né? Irmãos da área comercial precisam tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque na área comercial, a gente quer fazer de tudo para vender. E aí a gente começa a contar uma pequena mentirinha aqui, outra ali, e a nossa consciência vai se cauterizando. E daqui a pouco você está pronunciando grandes mentiras. E você nem está ligando mais. Ficou insensível, né? Então, Provérbios 13, 3. O que guarda na boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, assim mesmo se abre. Provérbios é tão claro, né? Guardar a boca, você está guardando a sua própria alma. É algo profundo isso. Quem muito abre os lábios, está se arruinando a si mesmo. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, e esse aqui é um outro ponto que muitos esquecem. Toda dívida deve ser saldada. Quem se lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, o publicano. Ele nos deu um bom exemplo. O poder do Senhor foi tão forte sobre Zaqueu que voluntariamente, não foi forçado, ele quis restituir 4 vezes qualquer coisa que ele tivesse cobrado ilegalmente em qualquer hora. Então, na nação de Israel, os publicanos, eles trabalhavam em favor dos romanos, cobrando impostos dos israelitas que queriam a todo custo se ver livres dos romanos. Então, vamos nesse versículo que fala sobre Zaqueu? Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Esse versículo mostra a transformação do poder de Deus, o encontro dele com Jesus fez na vida dele, foi algo instantâneo. O poder de Deus fez com que aquele homem que explorava a nação de Israel e que era odiado pelos de sua própria nação, ele, de repente, o Senhor trabalhou a tal ponto nele que ele falou: metade dos meus bens. Quem faz isso hoje? Metade dos bens. Ele poderia, não, eu só vou dar aquilo correspondente ao que eu extorqui. Não, metade dos bens. E não só a metade dos bens, mas 4 vezes mais. O Espírito Santo tocou nele a tal ponto que ele, claro, isso não é uma norma, uma regra, tá? Mas o Senhor tocou nele a tal ponto que ele falou: não, quero 4 vezes mais. Eu quero dar um exemplo do meu arrependimento, um exemplo de vida para os da minha própria nação. Então, o que isso diz para nós, essa história de Zaqueu? Se um novo crente extorquiu alguém no passado, lembra, a gente está falando do passado, você extorquiu alguém no passado, tem uma dívida com alguém, nem que seja de R$1, uma dívida com alguém que você não pagou, ou furtou, ou tomou posse de algo ilegalmente. Na medida que o Senhor vai operando, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você, você deve ir tratando essas coisas.
Embora isso não altere o fato de ele ter sido perdoado por Deus, você foi justificado, você é salvo, não tem nada relacionado à sua salvação está garantida. Mas certamente isso é um obstáculo para o seu testemunho. Por exemplo, se eu tiver roubado de uma pessoa, certa pessoa, $1.000 antes de ser salvo, possivelmente não poderia pregar o evangelho a ela, se eu ainda não tiver compensado aquela fraude. Posso tentar pregar para ela, mas provavelmente o que vai acontecer? A mente da pessoa vai ficar ocupada naqueles $1.000. Ah, você está falando de Jesus aí, mas aqueles $1.000 ali, você fala de Jesus, eu não acredito no que você está falando, não. Você transformou, você fala que você transformou, sua vida é outra, mas aqueles $1.000 lá, a pessoa está pensando nisso, por mais que ela não fale. Então, lembremos que Zaqueu restituiu 4 vezes mais por causa de seu testemunho, e não para se tornar um filho de Abraão. Nem era requisito para receber a salvação de Deus. Era, no entanto, o resultado de ser um filho de Abraão, da salvação ter chegado em sua casa. Jesus chegou. Então, o resultado, a sua restituição quadruplicada, calou a boca de seus críticos. Fechou a boca dos críticos. Porque isso era muito mais do que ele havia defraudado. Devido à sua evidente mudança de conduta, ele tinha um testemunho diante dos homens. Eu poderia, sim, falar de Jesus. Olha, encontrei com Jesus, ele mudou a minha vida, e realmente todo mundo ia testemunhar isso. Ele realmente mudou, porque antes ele explorava, ele deu metade dos seus bens e restituiu 4 vezes mais aquilo que ele defraudou. Isso era notório para todas as pessoas ali, sem dúvida, ao redor de Zaqueu. Então, o novo crente em Cristo precisa se perguntar se prejudicou alguém, se levou para casa coisas que não lhe pertencem, ou que tenha obtido ilegalmente. Lembremos que a nossa justificação diante de Deus é diante de Deus, que se esquece de nossos pecados passados, mas diante dos homens, os quais nos prejudicamos no passado, a nossa iniquidade ainda está exposta. E se quisermos testemunhar eles, precisamos concluir o passado. Seja perdoando, restituindo, pondo fim a certos assuntos e coisas, cortando toda qualquer relação com a idolatria que podemos ter tido no passado. Louvado seja o Senhor. Amém.